Invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão, conclamando os meus pares a apreciarem a ata da sessão anterior. Nada havendo a ser anotado, dou-a por aprovada. Continuação de julgamento, processo 23.161. O relator, Dr. Paulo Sodré, votou mérito no uso de documento falso público e deu provimento ao recurso. O doutor Rodrigo Curva acompanhou o relator. A doutora Patrícia pediu vista e trouxe voto vista, dando provimento parcial. Desembargador Luiz Ferreira pediu vista e o doutor Flávio está aguardando. Senhor presidente, pedi vista desse processo. Sim. Para fazer uma pesquisa se de fato se aplicava à espécie a teoria do domínio do fato. E cheguei à conclusão que o relator está com a razão, porquanto as provas testemunhais produzidas durante a instrução não confirmam que José Geraldo Riva tenha utilizado de outrem para a execução da infração penal. Em verdade, o que se infere dos depoimentos é que a Agenor Clivati tinha autonomia para angariar recurso financeiro para a campanha, bem ainda para elaborar a prestação de contas a ser entregue ao Justiça Federal. Assim, esses depoimentos, que não asseguram que o recorrente tinha o domínio do fato, entre colchetes, deve ser levado em consideração para a formação do convencimento do julgador, sob pena de seu juízo de valor se restringir somente a elementos produtivos colhidos na fase investigativa. E aí encontraria o óbice no artigo 155 do processo penal, segundo o qual o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. Então, estou pedindo vênia à doutora Patrícia Sena acompanhando o relator. Pois não, doutor Flávio. Senhor presidente, eu havia até preparado aqui um voto, mas o desembargador já praticamente o sacramentou, porque eu uso um brocado nesse caso, que é o sit parit condenato, sit non parit absolvito, ou seja, está patente condena, se não está absolve. Então eu acompanho integralmente o voto do eminente relator, com a devida vênia com o voto da doutora Patrícia. O tribunal, por unanimidade, Não, afastou... Maioria? Ah, não. Não, há preliminar. Tá. A preliminar de incompetência da Justiça Eleitoral, também por unanimidade, acolheu a preliminar de prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao uso do documento falso particular, tipificado no artigo 353, cumulado com 349 do Código Eleitoral, e no mérito, por maioria, deu provimento ao recurso, absolvendo o acusado José Geraldo Riva da prática do crime de uso de documento falso público, tipificado no artigo 353, cumulado com 348 do Código Eleitoral, nos termos do voto do doutor relator e em dissonância do parecer ministerial. Hoje não é a última dele, não, né? Graças a Deus. Eu passo a presidência ao desembargador Luiz Ferreira. Aproveitando a oportunidade para cumprimentar a todos. Irmãos, o processo 19.840, o recurso eleitoral, manejado por Enio Braga Jardim, tendo como recorrido o Ministério Público, o relator Dr. Rodrigo Roberto Curvo, que tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Enio Braga Jardim, em face da sentença proferida pelo juiz da 49ª Zona Eleitoral, que julgou procedente representação por doação acima do limite legal juizado pelo Ministério Público Eleitoral, condenando-o ao pagamento de multa no valor de R$ 66.740, em virtude de ter realizado doação estimável em dinheiro no valor de R$ 17.500, consistente na cessão de um automóvel Ford EcoSport ano 2009 para Danilo da Silva Batista, candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2014. O recorrente alega preliminarmente cerceamento de defesa em virtude de ter o seu pedido de perícia grafotécnica indeferido pelo doutor juiz Acó. No mérito sustenta que é dono de uma empresa de compra e venda de veículos e que não tem a mínima ideia porque o senhor Danilo da Silva Batista o envolveu em sua prestação de contas, pois nunca doou nada, bem como que o recibo eleitoral de cessão gratuita deve ser considerado inexistente, visto que não contém a assinatura do doador. Destaca que o preenchimento do recibo eleitoral sem sua anuência deve ter ocorrido em razão de ser empresário,
estando seus dados pessoais disponíveis em diversos bancos de dados. O Ministério Público Eleitoral apresenta contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso. A douta Procuradoria Regional, eu não acrescentei aqui, mas acrescento agora, inicialmente opinou pelo desprovimento do recurso. Ato contínuo, foram juntados documentos do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, encaminhados pela senhora chefe de cartório da 49ª Zona Eleitoral, demonstrando que o veículo objeto da sessão gratuita tratada nestes autos estava registrado no nome do ora recorrente. Na sequência, os autos foram novamente remetidos à Procuradoria Regional Eleitoral para manifestação. As folhas 173 e verso, o Procurador Regional Eleitoral retificou o parecer de folhas no que se refere ao mérito e opinou pelo provimento do recurso, visto que a doação estimável realizada se enquadra na excludente de ilicitude descrita no artigo 23, parágrafo 7º da Lei das Eleições. Ao final, a Procuradoria requer que seja extraída cópia dos autos para remessa à autoridade policial competente para fins de instauração de inquérito policial, com o fito de averiguar a eventual prática de crime de falsidade ideológica eleitoral e falso testemunho por parte do candidato que declarou a suposta doação. Este é o relatório, senhor presidente. Douta Procuradoria. Obrigado, senhor presidente. Eu ratifico o parecer escrito. Se ratificada, a palavra volta para Vossa Excelência, desembargador. Obrigado. Doutor Rodrigo. Que assim seja, senhor presidente. Rapidamente, né? Que o mulherio está tomando conta lá. Cuida-se de recurso interposto por Enio Braga Jardim, objetivando modificar sentença que julgou procedente a representação eleitoral por suposta prática de doação acima do limite legal. Eu não registrei aqui, mas eu entendi que não houve cerceamento de defesa, mas a conclusão também, senhor presidente, é pelo provimento do recurso, e eu vou desenvolver nesse sentido, na medida em que se enquadra dentro dos limites a partir da informação do DETRAN, como bem consignou no parecer o ilustre Procurador Regional Eleitoral. O recurso é tempestivo e preenche as demais condições objetivas de admissibilidade. O Ministério Público Eleitoral ajuizou a representação em fase do recorrente por ter efetuado no Plei 2014 doação superior ao limite legal, requerendo a aplicação da sanção prevista no artigo 23, parágrafo 3º da Lei 9.504/97. O ora recorrente efetuou a doação no valor de R$ 17.500, contudo poderia ter doado até o valor de R$ 4.152, resultando em um excesso de doação de R$ 13.348, que multiplicado por 5 vezes redundou no montante de R$ 66.740 de multa. Em alegações recursais, o recorrente afirma não ter realizado a doação do veículo Ford EcoSport ano 2009 para o candidato Danilo da Silva Batista e sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, tendo em vista que o meritíssimo juízo condenou com base em indícios, negando a perícia grafotécnica no recibo da prestação de contas apresentado pelo candidato. Na primeira manifestação, a douta Procuradoria manifestou-se pelo desprovimento, visto que a doação está materializada no recibo eleitoral de folha 76. Contudo, após a juntada dos documentos provenientes do DETRAN, requisitados pelo meritíssimo juiz da 49ª Zona Eleitoral na fase de instrução, o parquet retificou sua manifestação em razão da demonstração de que a doação estimável em dinheiro realizada pelo recorrente se enquadra na excludente de ilicitude prevista no artigo 23, parágrafo 7º da Lei das Eleições. Com efeito, extrai-se daquele artigo que pessoas físicas poderão realizar doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador até o valor de R$ 80 mil. Isso na redação legal atual, porque na anterior, e é a que se enquadra o caso aqui, eu transcrevo mais abaixo, na redação da Lei 2034 de 2009, que hoje está revogada, o limite era de R$ 50 mil e agora de R$ 80 mil. Mas nos dois casos há o enquadramento do recorrente. Como é possível vislumbrar, os documentos juntados comprovam que o recorrente é proprietário do veículo objeto da doação, enquadrando-se assim na exclusão de ilicitude prevista no artigo 23, parágrafo 7º da citada lei. E aqui trago precedentes, inclusive desta corte, no mesmo sentido, e na parte destacada, aqui, precedente do Dr. Paulo Sodré, consta o seguinte: revela-se doação dentro do limite legal, doação de recurso estimável em dinheiro na forma de prestação de serviço voluntário do doador, devidamente comprovado nos autos, cujo montante se enquadra na exceção prevista no artigo 23, parágrafo 7º. No nosso caso, em julgamento, não é a prestação de serviço, mas sim a cessão de veículo próprio. Da mesma forma, precedente relatado pelo Dr. Pedro Francisco da Silva. Prossigo. Por outro lado, é necessário reconhecer que o recibo eleitoral de final 17
registrado pelo candidato Danilo da Silva Batista como sendo comprovante da doação ora analisada, não contém a assinatura do suposto doador, mas apenas o nome do ora recorrente, sendo, portanto, necessária a realização de investigações para esclarecer essa ocorrência, conforme, inclusive, foi solicitado pelo Ministério Público aqui nesta Egrégia Corte, por meio da Procuradoria Regional Eleitoral. Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, dou provimento ao recurso interposto por Enio Braga Jardim para reformar a sentença recorrida e julgar a representação improcedente, haja vista a incidência da excludente de ilicitude descrita no artigo 23, parágrafo 7º da Lei das Eleições. Como consequência, defiro o pedido ministerial e determino a extração de cópia dos autos para remessa à autoridade policial competente para fins de instauração de inquérito policial, com a finalidade de se averiguar a eventual prática dos crimes de falsidade ideológica eleitoral e falso testemunho por parte do candidato Danilo da Silva Batista. É como voto, senhor presidente. Com voto a doutora Patrícia Sene. De acordo com o relator. Doutor Flávio. Com o relator, senhor presidente. Doutor Ricardo Gomes. Com o relator, senhor presidente. Paulo Alves Sodré. Com o relator, senhor presidente. Então, o tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso, julgando improcedente a representação, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Você vai publicar o acordo? Com esse julgamento, damos por encerrada essa pauta judicial e faculto a palavra aos membros para quem dela quiser fazer uso. Senhor presidente, eu só quero aqui novamente reiterar os meus agradecimentos. Sexta-feira eu saí daqui extremamente feliz e agradecido, não só pelo resultado do evento que ocorreu, a diplomação dos alunos, mas pelo apoio, não sou de jogar confete, pelo apoio incondicional desse tribunal. Infelizmente, o presidente teve que se ausentar, Vossa Excelência teve que se ausentar, mas conseguiu voltar e prestigiou e nos ajudou a entregar o diploma. Viu ali, inclusive me passou uma colinha, aquela frase muito boa, eu gostei muito, né? E o senhor viu que eu dei o crédito ao senhor que tinha me lembrado. O provérbio chinês. O provérbio chinês, muito legal. Lamentavelmente, alguns não puderam ficar, como a doutora Patrícia e o doutor Flávio. O doutor Flávio, o motivo dele não é justificável, porque ele foi ver o Palmeiras, eu fiquei meio, arquival do Corinthians, mas tudo bem, brincadeira, Flávio. O doutor Rodrigo também tinha um compromisso, mas eu sei que se não fosse isso, estariam aqui todos, mas foi um momento muito bonito, muito marcante, e eu quero até propor, talvez no ano que vem, certamente eu não estarei aqui na época da diplomação, que se a gente pudesse criar como tradição que a diplomação fosse sempre no pleno, presidente, porque é muito bacana que a diplomação se faça aqui no pleno, com a criançada, com a reverência deles e tudo, acho que dá um toque de jovialidade, né? E não tem como não se emocionar. Então, mais uma vez, foi para fechar com chave de ouro os trabalhos da escola esse ano. O doutor Ricardo esteve aí acompanhando os trabalhos da escola durante o ano inteiro, participando, pôde ver a alegria dessa garotada toda, até porque é o futuro. Mas sem mais delongas, né, que eu falei muito na sexta-feira, eu só quero dizer aqui a minha alegria de participar desse tribunal, desse pleno, e de poder colaborar, de ter esse contato com essa criançada. Acho que é um momento, muitos dizem aqui com toda razão, que é sempre um prazer vir trabalhar no TRE, e de fato é. Mas quando tem uma sessão, seja com alunos universitários ou alunos de ensino médio, a coisa fica muito mais gostosa, muito mais prazerosa. A gente sai daqui com a alma leve, mais livre, né? Mais solto, inclusive, né? Sexta-feira fui fazer audiência à tarde, parece que eu estava brincando, né? Estava bem tranquilo, bem leve, né? Então, só registrar a minha alegria e o prazer de trabalhar nesse tribunal, e isso se deve um pouco, além do convívio fraterno, mas também do trabalho gratificante da escola e do apoio que esse tribunal tem dado. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, na mesma linha eu quero cumprimentar a Escola Judiciária Eleitoral, na pessoa aqui do doutor Paulo Sodré e também do doutor Ricardo Almeida, pela condição dos trabalhos e pelo excelente programa que, apesar de eu ter tido que me ausentar, realmente por conta de uma reunião que tinha no Comando Geral, como havia comunicado, mas a primeira parte que eu pude presenciar, pude testemunhar o engajamento e a alegria, sobretudo, dos participantes, as crianças e também a equipe da Secretaria de Estado de Educação, os professores, né, o engajamento, e eu pude ver isso já de cara nos vídeos que foram transmitidos logo no início, a efetiva participação, o desdobramento em partidos imaginários, né, todo o processo que foi possível que eles desenvolvessem,
e, sobretudo, com bastante alegria, que é o mais importante. Então, aquela data foi o encerramento, o fecho de um trabalho exitoso. Peço desculpas por não ter conseguido continuar até o final, mas cumprimento não só a Escola Judiciária Eleitoral e toda a sua equipe, como também esta corte, hoje aqui presidido pelo desembargador Luiz Ferreira, por todo o apoio que eu sei que tem dado à Escola Judiciária Eleitoral. Só para registrar meus cumprimentos. Vou aproveitar o ensejo também para parabenizar o Paulo, o Ricardo. E também pedir desculpas, no meu caso específico não foi uma reunião, foi realmente liminar de saúde, então eu tive que me ausentar, infelizmente a gente não pode esperar, mesmo fazendo o nosso papel, nós sabemos que o Estado não faz o dele, né? Mas eu costumo dizer que eu prefiro fazer e cobrar do Estado do que me omitir. Então eu peço desculpas, Paulo, mas realmente foi um caso sui generis e a minha equipe entrou em contato comigo, mas assim, eu vi até a parte em que elas estavam aqui, as meninas aqui no plenário, e foi muito engraçado. Eu até comentei com as meninas lá dentro, que eu estava ali olhando, que eles ficam assim, devem ser tão falantes na escola, né? Porque normalmente quem se envolve nisso são sempre os mais falantes, mas chega aqui, travaram. Eu percebi isso, eu comentei lá dentro, eu falei, olha que gracinha, eles devem ser os mais terríveis, mas chegou aqui, essa estrutura, né, essa situação de estar no local público, você vê que a pessoa ela sente a carga que isso traz. Isso é bacana, porque ela parte do princípio, nossa, agora eu estou falando sério, né? Então tem uma repercussão muito boa. Então, parabéns para vocês, parabéns para todos aqueles que fizeram o evento acontecer. Senhor presidente, não posso me negar, fazer das palavras dos meus antecessores, doutor Rodrigo e doutora Patrícia, as minhas palavras. Já havia externado o meu sentimento por não estar aqui presente através do nosso aplicativo aí, do nosso grupo. Diferente do Rodrigo e da doutora Patrícia, que eram compromissos oficiais, o meu era compromisso oficial de pai. Não podia me negar. Até sou um bom palmeirense, mas não sou tão bom assim que iria me prestar a sair daqui, encarar todo aquele negócio lá em São Paulo e tal. Mas por conta do meu filho que adorou, curtiu muito isso, então valeu a pena. Mas eu senti muito, viu, doutor Paulo? Porque cada vez que se faz presente aqui os universitários, pessoas, os estudantes de segundo grau, mesmo de iniciantes, eu gosto muito de participar e estar aqui presente e ver essa moçada. Então, gostaria muito de ter estado presente nisso. Mas, mesmo assim, tenho certeza e sei que foi um sucesso, capitaneado aí pelo senhor e pelo doutor Ricardo, e também com o apoio do nosso tribunal, também capitaneado pelo vice-presidente corregedor, quiçá nosso presidente daqui a uns dias. E eu quero deixar aqui externado os parabéns a vocês e toda a escola e todos os componentes da Escola Judiciária. Muito obrigado. Eu só posso agradecer a oportunidade de ter participado de um momento tão especial como nós temos vividos aqui nessa corte, e entendo que o que aconteceu aqui na sexta-feira foi realmente uma aproximação muito grande da sociedade com esse tribunal. E eu creio que quando isso ocorre, o sentimento até de justiça aumenta, porque as pessoas, o cidadão, seja os pequenos, né, como estiveram aqui os jovens, como os universitários, eles sentem que pode se aproximar da justiça, e esse sentimento é muito saudável, porque sabem que as portas do Poder Judiciário estão abertas a toda a sociedade. Então eu só posso realmente agradecer a oportunidade. Os colegas gentilmente citam o meu nome, mas na verdade a escola é capitaneada pelo Dr. Paulo, que é um timoneiro aí de primeira Modéstia qualidade. dele, ele nos ajuda muito, viu? Modéstia do Ricardo. Então eu só posso agradecer, senhor presidente, viver esses momentos tão especiais aqui no tribunal. Senhor presidente, também gostaria de me juntar às manifestações, parabenizando o tribunal. Eu participei aqui durante toda a cerimônia, foi realmente muito divertido, né? Fiquei com inveja da molecada, quase chamei para montar uma banda junto, que eles
tocam super bem. Eu tinha uma banda também quando era adolescente e achei bastante legal, eles são bastante talentosos. E então, só parabenizo mesmo o tribunal pela iniciativa e espero que se repita sempre. Na verdade, Eu falei o lambadão. na verdade, o desembargador Maria Helena não está aqui para proferir as palavras que ela tão bem sabe concatenar, mas eu vou tentar traduzir a satisfação dessa diretoria em ter um pleno montado com pessoas tão envolvidas como essa atual estrutura do nosso DRE. Eu estive, lamentavelmente, fora no primeiro momento, mas voltei assim que pude e peguei talvez a parte melhor, porque foi a parte musical, a parte lúdica, e pude ver a tranquilidade daquela juventude, sem nenhuma cerimônia, vieram para cá e batizaram o nosso pleno com um lambadão que não teve até ontem na história dos tribunais. Obviamente, com todo respeito, eu estava de olho na proximidade e tal, mas eles foram realmente bailarinos profissionais, né? Não teve nenhum volteio assim um pouco mais, né? Afoito. Mas a moçada estava muito satisfeita e eu acho que o Dr. Paulo fez um trabalho primoroso. E da minha parte, Dr. Paulo, se Deus me iluminar que eu venha para cá, né, para presidir o biênio 2017-2018, pode ter certeza que na parte que depender de mim, o senhor terá todo o apoio. E eu até acho que qualquer outro colega que vier não terá dúvida em acompanhar, porque o trabalho, de fato, é um trabalho diferente, trabalho ímpar. Então, em nome da presidente, desembargadora Maria Helena, eu quero também deixar consignados os agradecimentos da diretoria. Muito obrigado. E diante disso, não havendo mais quem queira se manifestar, eu vou dar, lamentando, por encerrada essa sessão, porque por mim ficaria até mais tarde.